No caso contínuo, a gente vai encontrar uma função φ de x que melhor aproxima uma outra função f de x conhecida. E ela tem que ser contínua no intervalo a a b. Ou seja, ela tem que estar bem definida, né? Não pode ter inflexões que gerem descontinuidade de A até B. Então eu conheço a função. Nossa, senhor, mas então para que achar uma outra função? Porque às vezes essa função gera problemas, gera dificuldades para uma integração, para uma derivação. Né? Então eu vou achar uma função próxima a ela que encontra resultados próximos e que seja mais fácil de ser trabalhada. Eu quero aproximar uma curva de uma reta para ficar mais simples. Ah, mas você vai ter erros? Sim, mas aí você trabalha dentro de uma margem de erro, ok? Então, no caso do ajuste de curvas para funções contínuas, a gente vai trabalhar então com essa situação. Não conheço ponto a ponto, mas conheço uma função e quero escrever uma outra função, normalmente mais simples do que a função conhecida. É muito comum que essa nova função seja uma função afim, ou seja, uma função quadrática, né? Para você tentar fazer aquela comparação dentro daquele intervalo AB. Beleza? Bom, nesse caso, a gente, de novo, vai escolher as N funções, G1, G2, até o Gn, né? Escolher as funções. Normalmente, isso daqui já é estabelecido previamente nesses casos. Normalmente, o problema já te traz, ó, essa é a função f de x, eu quero que você ajuste ela numa reta, ajuste ela numa parábola. Então, você já vem com isso previamente definido. Só que essas funções também devem ser contínuas. Então, você não vai usar uma função aqui que não seja contínua nesse intervalo, senão também vai criar problemas. E, de novo, você vai definir os coeficientes para uma combinação linear. Tá, mas o que significa isso, uma função mais próxima? Você lembra que no problema discreto eu buscava reduzir os desvios de cada um dos pontos. No caso do contínuo, isso não faz sentido porque são muitos pontos. Mas esse desvio vai ser uma diferença entre as funções φ e f. Ou seja, isso daqui vai gerar uma nova função, concorda comigo? Vai ser uma outra função, a função diferença entre elas. Podemos fazer aqui também a função Q. O que eu vou buscar aqui é justamente minimizar a área sobre a curva dada pela função Q. Minimizar a área da curva envolve o conceito de integral, né? Buscar a menor integral ali possível dentro daquela região. Tá ok? Então vocês vão ver aqui que enquanto no caso discreto a gente vai trabalhar com o somatório dos desvios, aqui no caso contínuo a gente vai trabalhar com a integral dessa função desvio. Beleza? Vamos lá. Qual é o método que a gente vai usar para fazer essa análise e para realizar essa aproximação de função? O método se chama método dos mínimos quadrados. Tanto para o caso discreto quanto no caso contínuo, a gente vai usar o mesmo método. Só que é lógico que ele vai ter diferenças inerentes ao caso. Né? Num caso eu olho ponto a ponto, no outro eu olho dentro do intervalo. Então vão ter diferenças inerentes ao método, ao caso. Mas o método é muito parecido, é a mesma ideia nos dois casos. Vamos primeiro trabalhar o caso discreto, foi o que a gente trabalhou ali primeiro. No caso discreto, a gente vai calcular o desvio de cada ponto tabelado. Então eu consigo ter um dk, né, para cada um dos k pontos, que é o desvio daquele ponto em relação à função original. Professor, mas se eu não conhecia a função original, mas você conhece a imagem original daquele ponto. Então você consegue calcular quanto que foi o desvio. Tá? O desvio é, bom, qual é a imagem que eu estou achando com essa função que eu escolhi, qual é a imagem original do ponto. Assim, a melhor aproximação será aquela que apresentar valores mínimos para o desvio. Eu vou tentar reduzir ao máximo esse desvio.
O que o método dos mínimos quadrados faz? Ele consiste em escolher os alfa-jotas, lá os coeficientes das combinações lineares das funções g, tal que a soma dos quadrados dos desvios seja mínima. Veja que aqui a gente fala de soma dos quadrados, evita a questão do sinal negativo, porque vai levar ao quadrado, né? E assim, é lógico que se o quadrado do desvio é menor possível, o desvio é o menor possível também, podendo ser para o lado positivo ou negativo, tá ok? A mínima parcela, essa somatória é mínima quando cada parcela for pequena o suficiente. E aí eu cheguei então numa situação onde esses desvios foram minimizados. Tá, mas eu tenho aí uma função, né? Porque eu tenho o φ de x como uma função, uma combinação linear de funções g menos aquelas imagens ali. Vamos tentar trabalhar isso então como uma função f em função dos coeficientes alfa, tá? Então eu tenho aqui uma função f de n variáveis, onde as minhas variáveis são os alfas. Porque os g's foram escolhidos inicialmente. Para cada ponto k, eu vou ter o valor do x. Então a minha incógnita passa a ser quem é o alfa 1, quem é o alfa 2, quem é o alfa 3, até quem é o alfa n. E aí, a minha função do desvio, que vai ser essa função f aqui, ó, com n variáveis, ela precisa ser minimizada. E lá do cálculo diferencial, a gente sabe o que precisa fazer, né? Então está aqui a minha função f, ó. É o desvio, o somatório dos quadrados dos desvios, ou seja, o somatório do quadrado disso tudo aqui. O que eu faço quando eu quero encontrar o mínimo de uma função? Vamos lembrar lá do cálculo diferencial integral. A gente tem que buscar os pontos críticos. E para isso a gente faz a derivada. Mas espera lá, aqui é uma função de várias variáveis. Exatamente. Então o que você vai fazer? Derivadas parciais. Então, para encontrar os pontos críticos, eu vou fazer derivadas parciais da função f para cada uma das variáveis αj. E a minha ideia é justamente que todas essas variáveis sejam nulas. Eu vou buscar em quais combinações de alfas as variáveis são nulas. Porque um ponto que tem variável nula, uma variável que tenha derivada nula para aquela variável, é um ponto crítico para aquela função. Calculando todas as derivadas parciais, a gente vai ter algo mais ou menos assim, né? Cada derivada parcial para um αj, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar para essa... Vamos voltar aqui em cima, vamos olhar nesse aqui primeiro então, né? A derivada disso daqui. Se eu estou considerando αj como a minha variável de referência, o resto para mim funciona tudo como constante. Então, a derivada do somatório é o somatório das derivadas. A derivada de tudo isso aqui ao quadrado vai ser a derivada disso aqui vezes 2. Então eu vou ter que... vezes 2 vezes isso, né? É mais ou menos isso aqui, vamos lembrar lá. U ao quadrado, né? Vamos supor que f é igual a U ao quadrado. Então, f' vai ser 2u vezes u', certo? Então, o dobro de tudo isso vezes a derivada dessa parcela interna do somatório. Quando eu olho para essa parcela interna do somatório aqui, se o αj não for o α1, isso tudo aqui é uma constante. A derivada disso é zero. Se não for o α2, também é zero. E assim por diante. Naquela parcela onde tiver o αj, a derivada de αj vezes gj vai ficar só o gj. Por isso que eu fico, olha lá, um 2 aqui na frente. Depois você vai ver que esse 2 ele vai perder até a posição dele. O somatório daquela parcela inicial que eu tinha dentro do quadrado, ou seja, dos desvios, vezes o gj naquele ponto xk. Então, para cada αj, eu vou ter mudança nesse g aqui, certo? Beleza?
Mas espera lá, a condição para ser ponto crítico é que essa derivada seja igual a zero. Então, se eu vou usar essa condição de que as derivadas devem ser nulas, eu posso pegar aquele 2 que estava multiplicando e já dividir, né? Então, o somatório vai ter que ser nulo. Esse somatório todo vai ter que ser nulo. Isso aqui nos leva ao quê? Né? Se eu vou fazer isso para o j valendo 1, para o j valendo 2, depois para o j valendo, até o j valer n, né? Porque eu vou ter que pegar para todas as n funções g, para achar todos os alfa e alfa j's, né? O alfa 1, alfa 2 até o alfa n. O que isso aqui me leva? A um sistema de equações. Ou seja, para a primeira função g1, esse somatório vezes g1xk tem que ser zero. Para a segunda função g2, esse somatório vezes g2 de xk tem que ser zero, até que chega no gn de xk. Então aqui eu já tenho n equações, certo? O que eu posso fazer nessas equações? Bom, se eu pensar na distributiva do G1, acompanha comigo, tá? Aqui minha mão, ó. Eu vou distribuir o G1, vai multiplicar aqui. Eu vou distribuir o G1, vai multiplicar aqui. Eu vou distribuir o G1, vai multiplicar aqui. Falhou. E eu vou distribuir o G1 e vai multiplicar o f de x também, tá? Cada vez que ele multiplicar aqui um que tem o alfa, eu vou ficar com G1 vezes G1 vezes alfa 1, G1 vezes G2 vezes alfa 2, G1 vezes G3 vezes alfa 3, até chegar no G1 Gn vezes alfa n. E eu ficaria com menos f vezes G1. A mesma coisa aqui embaixo. Alfa 1, G2, G1, alfa 2, G2, G2, alfa 3, G3, G2, G3, até chegar no alfa n, G2, Gn, e menos f vezes G2, até chegar na última expressão. Quando eu olho para isso, eu posso pegar todas essas parcelas negativas, o menos f de x, G1 de x, menos f de x, G2 de x, e jogar para o segundo membro. E aí eu fico com esse e aí eu já estou separando os somatórios, porque o somatório de várias somas é a soma de vários somatórios. E aí eu separo desta maneira aqui. Então, o somatório de G1, G1, para cada um dos xk's, né, com k indo de 1 até m. Então, para cada um dos pontos dados, eu vou fazer o somatório desse produto G1, G1. Depois, o somatório do G1, G2. Aqui está G2, G1, mas seria talvez mais elegante colocar G1, G2 pela questão matricial, tá? Até na hora de resolver o exercício, talvez eu vá mudar essa ordem aqui. G1, G3, G1, G4, até chegar no G1, Gn. E ver que eu coloquei para fora do somatório o alfa. Que faz sentido, né? Se eu tenho um somatório onde todas as minhas parcelas têm o alfa 1, eu posso colocar o alfa 1 em evidência fora desse somatório. A mesma coisa para o alfa 2, a mesma coisa para o alfa n. E aquele elemento que estava negativo, eu isolei aqui no segundo membro no lugar do zero, que é o somatório do f vezes G1, somatório do f vezes G2, somatório do f vezes G3. Ou seja, eu caí num sistema quadradinho. N equações, N incógnitas, que são os meus alfas. Até poderia reescrever esse sistema assim, né? Um sisteminha do jeito bonitinho, assim, onde cada coeficiente A e J do meu sistema é um somatório do K indo do 1 até o M, do GI vezes o GJ, que são as funções em cada um dos pontos, e o meu termo independente BI é o somatório do F vezes o GI para cada um dos pontos. Certo? Gente, é bastante álgebra aqui, né? Bastante conceito algébrico. Por isso eu vou dar uma parada aqui nesse vídeo, e no próximo vídeo nós vamos fazer um exemplo para enxergar todas essas somas e como vai ficar a resolução. Tá bom? Então, vamos parar por aqui por enquanto.